Oi, viajante da vida! Pronto para continuar conversando sobre mediunidade? No vídeo de 15 dias atrás, o card está aqui em cima. Se você não assistiu, assista primeiro e depois volte a este vídeo. Nós falamos sobre mediunidade e os médiums. Hoje nós vamos conversar sobre a educação desta faculdade que é tão importante no trabalho com Jesus. Então, enquanto roda a vinheta, você aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe o seu joinha e, sobretudo, o seu comentário. Quando você comenta, nós temos ideias para novas e novas tarefas. Desde já, obrigado e boa viagem! Isso, pessoal. Retomando então a nossa tarefa, e aí de volta também com o pessoal no YouTube, eu lembro, os vídeos, os links para os vídeos que nós passamos aqui vão estar na descrição, lá na parte de baixo. Para a gente educar a mediunidade, não é transformar a casa espírita numa universidade espírita. Porque de vez em quando as pessoas se equivocam também, o indivíduo está lá, tem os seus transtornos mediúnicos, está percebendo o mundo espiritual, mas aí ele tem que fazer o módulo 1, o módulo 2, o módulo 15, para depois poder ser colocado numa reunião mediúnica, depois de avaliação em 5 instâncias diferentes. Não vai dar muito certo, né? Já foi procurar trabalho em outro lugar onde ele vai ser mais bem acolhido. Mas é lógico que a gente precisa educar a mediunidade, e é lógico que para educar a mediunidade a gente precisa de obras sérias e de obras importantes. Com o Viana de Carvalho nós vamos perceber o seguinte: mediunidade é um compromisso. Um compromisso que, na maioria das vezes, nós assumimos antes de reencarnar como mais uma ferramenta de progresso, nosso progresso. A nossa mediunidade não existe para salvar os outros. Ela pode até ser instrumento de consolação dos outros, mas ela não tem essa premissa. Ela deve ser um instrumento de consolação para nós, o que não deve nos colocar na condição de médiuns egoístas. Só vou receber espírito, só vou na reunião mediúnica quando me interessar. E ele diz o seguinte: olha, o médium tem deveres para com a faculdade que é portador. Concessão superior bem orientada, ela o pode alçar às elevadas faixas do pensamento divino, concedendo-lhes momentos de inigualável empatia e paz. Quer dizer, aqueles que se colocam a serviço da mediunidade, de preferência numa casa bem orientada, numa reunião bem orientada, que permanecem estudando frequentemente, conseguem, através da mediunidade, a empatia e paz. Empatia aqui no sentido da sintonia com o que há de melhor. E também com o sofrimento dos outros. Não quer dizer também que a gente vai chorar junto com os outros. Que tem gente assim: eu sou muito empático. Eu vou no casamento, fico mais feliz que a noiva. Eu vou no velório, choro mais que a viúva. Isso não é empatia, não. Isso é desequilíbrio emocional mesmo, né? Então, empatia é outra coisa. É compreender o outro, né? É como se fosse o outro. É se colocar no lugar do outro. Mas lembrar que as nossas experiências são exclusivamente nossas. Então você não pode dizer assim: eu sei o que você está passando. Não, não sabe. Mas eu compreendo que o que você está passando é muito dolorido, porque eu tenho outras experiências doloridas que me fazem saber o que é sentir dor. Tá bem? Descuidada, a mediunidade lança-o por sintonia em níveis inferiores, onde enxameiam as perturbações que o atingem inexoravelmente. Tá, então deixou de lado: não quero saber desse negócio de mediunidade. Vai deixar de ser médium por causa disso? A mediunidade não é algo da reencarnação? A gente pode deixar de falar, não pode? Vai ser útil. Imagina, você faz voto de silêncio, aí alguém precisa desesperadamente saber onde é o pronto-socorro. Você matou alguém. Porque fez voto de silêncio, olha só, não é? Então a gente às vezes não considera. Toda faculdade que a gente nega fazer o bom uso, ela acaba servindo para o mau uso. A mediunidade é a mesma coisa. E aí, lógico que a gente percebe o seguinte: mas isso aí é um compromisso mesmo? Que a gente insiste, né? Compromisso é um negócio que o povo está rachando fora. O pare de sofrer todo mundo quer. Mas o compromisso a turma racha fora. O médium não se pode eximir do estudo constante da própria faculdade, assim como da doutrina espírita. Da própria faculdade. Então, estudo de si mesmo, né? Continuando, dedicando-se com unção e seriedade à educação dessas forças que o colocam em afinidade com outras dimensões da vida. Somente a edificação íntima
E a conduta sadia constitui segurança para quem, portador de mediunidade, busque o estudo e a prática consciente da faculdade, elevando-se pelo pensamento, pelas palavras e atos às esferas de luz. Então, médium que parou de estudar, o que vai acontecer? Vai ficar para trás. Vai acabar dando mancada em algum momento. Médium que deixa de se estudar, porque olha só, gente, nós, sem apelar para Raul Seixas, mas nós somos metamorfoses ambulantes, né? Nenhum de nós é hoje o mesmo que era na semana passada. Nossos pensamentos são diferentes, nossas sensações são diferentes. Nenhum de nós é o que era em outubro do ano passado, graças a Deus, né? Mas a gente mesmo não é o que era em outubro do ano passado. Já deu para cair a ficha, já deu para perceber algumas coisas. Então é lógico que se nós estamos em constante mudança, a vigilância em relação ao trabalho mediúnico tem que ser constante. Porque se eu entrar numa espiral descendente, eu posso me perturbar e com a mediunidade me perturbar mais ainda. Então é a vigilância para não entrar na espiral descendente e o cuidado da mediunidade. Para que a mediunidade não nos empurre mais para baixo ainda quando ela está descuidada. A gente agora vai aproveitar muito o livro do Divaldo, Diretriz de Segurança, e as obras do Viana de Carvalho. Mas olha só que coisa interessante. Esse aqui tem essa frase, esse texto, né? É de uma poesia que eu acho fantástica. Olha só. A educação da mediunidade, como ela é vista pelos espíritos. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras portadoras de pérolas incomuns, e aí que tem um simbolismo que fica oculto, né? O cultivo de ostras, ele é feito com aquelas tiras. Então não dá para descer com equipamento para colher a ostra. Se você desce o cilindro embaralha, as mangueiras embaralham nos fios, você pode ficar preso. Então o mergulhador desce em apneia. Ele exercita manter a respiração presa por mais tempo para mergulhar mais fundo e para poder colher as pérolas maiores. Então, exercício de si mesmo, exercício da sua capacidade pulmonar faz o mergulhador. Num paralelo com a mediunidade, ele diz assim, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Não é uma poesia? Para falar a respeito da necessidade de nós educarmos a nossa mente, que do ponto de vista da mediunidade é o órgão importante, assim como o pulmão é o órgão importante para o pescador de ostras, para o coletor de ostras. É fantástico como esse espírito Viana de Carvalho consegue ter essas visualizações. E ele tem uma literatura que agrada. Sem contar que eu já falei, né? O livro Médiuns e Mediunidades tem 100 e poucas páginas, não assusta ninguém. Pega lá e vai estudar. E aí nós vemos ao longo da história várias parcerias que a espiritualidade fez para facilitar o nosso estudo da mediunidade. Uma grande delas é Manuel, Chico e André Luiz. Dessas obras nós conseguimos sobre mediunidade o livro Os Mensageiros de André Luiz, em que ele faz uma primeira pesquisa sobre o intercâmbio, sobre as várias formas de comunicação aqui no mundo material a partir das colônias espirituais. O livro Nos Domínios da Mediunidade é um livro mais técnico. Ele fala a respeito das faculdades, das situações, das reuniões mediúnicas, das que são muito boas, das que têm deficiências, o que seria uma reunião com deficiência e assim por diante. O livro Libertação, ele já entra para o uso da mediunidade em termos terapêuticos. Já é o processo da desobsessão e, por outro lado, da exploração da mediunidade com fins pecuniários. Porque quando a equipe de André Luiz, que vem à Terra socorrer Margarida, né, a família está lá, é católica, não tem nenhum conhecimento a respeito de obsessão, de mediunidade, e indica um médium fulano de tal, que faz curas, que faz milagres. E aí André Luiz acompanha, é um mercador da mediunidade. Daquele do tipo, faz e desfaz trabalho? Tem? Pois é, aí quando chega lá no ambiente, está lá o guia espiritual, guia nada, né? Daqueles que já voltou para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de novo, que passou dos 20 pontos de multa. E aí, o Saldanha, que é o obsessor da Margarida, vai lá e combina com esse guia. Ó, diz que ela não tem nada. Se você disser que ela não tem nada, a gente faz favores. Para fazer supor que a Margarida estava mesmo louca e não obsidiada.
E aí é exatamente o que o médium diz para a família da Margarida. Eles saem dali assim, decepcionados, atônitos. Afinal de contas, eles tinham a esperança de uma cura de um mal espiritual através dos condutos da espiritualidade. E de repente recebe o noticiário de que, olha, que é um mau transtorno mental mesmo. Bota no hospício que é o melhor. E esse é o mercador da mediunidade. A insegurança que surge quando o médium é interesseiro, quando o médium é um mercador da mediunidade, porque espírito elevado não se permite vender. Não se permite colocar preço para suas tarefas. E aí é interessante ler esse livro, porque nós vamos ver os dois lados. Inclusive, o mais belo momento de toda a obra de André Luiz é aquele instante em que Matilde conversa com Gregório no ápice do filme, né? do livro. E o livro Desobsessão, que também é um livro técnico, que traz fotos, inclusive. E a primeira vez que eu estudei o Desobsessão, eu pensei assim, mas uai, gente. O André Luiz fala tanto nesse livro para a gente fazer de um modo correto, e as fotos mostram tanto o modo errado. Tem foto do médium levantando, pegando a cadeira para jogar no dirigente. Tem foto do médium avançando de unha no dirigente. E aí eu percebi tempos depois, um pouquinho mais amadurecido, as fotos são para chocar. É exatamente assim, olha, a mediunidade correta, o médium se comporta desse jeito. Aí você bota uma foto de como não se comportar. Poxa, mas eu não quero isso. Isso para mim não. Porque você vê naquela foto da década de 60, todo mundo de terninho, né? As senhoras com aqueles coques de New Wave do passado, né? Aquela do B-52s. São os penteados que eu vou te contar, né? Como o tempo faz a gente mudar. E aí, fazendo essas coisas estranhas, dormindo em cima da mesa, tem de tudo lá dessas fotos. E tem algumas coisas muito sérias também, mas as fotos são para despertar. É a imagem do contraditório, do como não fazer. E aí vem o texto de como fazer. São 4 obras, mas tem várias de André Luiz que tratam do assunto, né? O livro Missionários da Luz também trata de mediunidade, também fala de psicofonia, também fala de médiums, olha só sobre essa questão disso, né? Que, porque está lá na reunião mediúnica, quer receber comunicação, mas saiu dali ele se desliga. E começa a pensar nas coisas mais comezinhas ou até mesmo nos seus próprios deslizes. Trazendo o caso, inclusive, de um rapaz que na reunião mediúnica estava lá quietinho, protegido pelos benfeitores, harmonizado, mas não recebia nada, a mediunidade improdutiva. Sai da reunião, se juntam a ele alguns obsessores, porque ele era um assíduo frequentador de prostíbulos. E aí quando ele chega em casa, os obsessores não entram. O André Luiz vai? O André Luiz não é mineiro não, tá gente? O André Luiz é carioca. Mas assim, o que houve que eles não vão entrar? Aí a esposa era uma pessoa super séria, super digna e mantinha o ambiente da casa isolado. Então ele era protegido no centro e era protegido em casa, mas na rua ele estava por conta própria. É um livro bem esclarecedor sobre o nosso comportamento. Quando a gente fala de mais parcerias, inegável, né? Talvez essa criatura tenha menos reconhecimento do que mereça no nosso movimento espírita de hoje. Para nossa felicidade, a região aqui é visitada pela caravana Ivone Pereira que o EBM realiza todo ano. Mas lembrar a Ivone Pereira, lembrar a junção dela, a união dela com Bezerra de Menezes para tratar de coisas tão sérias quanto obsessão e quanto suicídio, né? Nós precisamos mesmo reverenciar a obra dessa mulher. Tá? O Devassando o Invisível é o seu primeiro livro que eu li. Não é o primeiro livro que ela publicou. Mas são livros da própria Lavra, com inspiração dos amigos espirituais, claro, mas em que ela faz relatos do seu tempo de estudante da mediunidade, de tarefas, dos obstáculos que ela enfrentou. Para quem está querendo começar, ver que um médium como a tia Ivone Pereira passou pelo que ela passou, é interessante para perceber. Se eu perseverar, eu chego onde ela chegou. Porque de vez em quando o pessoal tem o equívoco de dizer assim, Ivone é um Chico de saia. Não, o Chico é Ivone de calça. Porque vocês viram aqui, a tia Ivone nasceu em 1900. O Chico em 1910. Apesar dele ter uma obra mais numerosa, a dela é pioneira. E aí a gente percebe também outro livro de recordações da mediunidade, fantástico também, e um que é um primor para quem vai trabalhar em desobsessão, que é o livro Dramas da Obsessão, que mostra a questão do suicídio em cadeia por vingança de espíritos obsessores, e a influência e o trabalho da espiritualidade, e pensa assim, o trabalho da espiritualidade é afastar os obsessores. Ao contrário. O trabalho da espiritualidade é socorrer os obsessores. O trabalho da casa espírita é socorrer os encarnados. É educar os encarnados, é ajudar o encarnado a mudar de comportamento, para que ele não continue atraindo espíritos obsessores para junto dele.
E nessa obra a gente consegue perceber tudo isso. E aí a gente vem Divaldo com Joana de Ângeles, né? Manuel Filomeno de Miranda, puxa vida, Manuel Filomeno de Miranda deixou uma obra fantástica, uma verdadeira enciclopédia sobre mediunidade. Por exemplo, esses livros, o livro Os Bastidores da Obsessão, que ele relata de tempos de quando ele estava encarnado, chama a nossa atenção essa obra, porque assim, a gente pensa assim, oba, a reunião mediúnica vai de 8 às 9h30. Depois acabou. Ah, não acabou. É aí que a reunião mediúnica começa de verdade lá no mundo espiritual. Leiam esse livro que vocês vão entender. Outra obra muito interessante é Tramas do Destino, em que ele vai observar, inclusive, a questão do dano causado ao corpo físico, da influência sobre o corpo físico quando o processo obsessivo se instala. No livro Loucura e Obsessão, nós vamos perceber a questão da ambiência do carnaval. As pessoas, o carnaval é uma festa popular, quem vai com o pensamento de só se divertir vai estar bem. Quem vai com o pensamento só se divertir pode até achar que está bem. Mas quantos estão lá assim? E aí, Bezerra de Menezes monta um posto de socorro ali no Campo de Santana, em frente à Central do Brasil, para socorrer encarnados e desencarnados que se envolvessem em problemas durante o carnaval. Lendo o livro, a gente vai entender assim, esse negócio de carnaval eu podia repensar. O livro Painéis da Obsessão, a gente vê o caso do vampirismo. O quanto que espíritos desencarnados conseguem causar prejuízo ao nosso organismo físico através do dreno das nossas energias espirituais. Em Loucura e Obsessão, que foi um livro que saiu pela FEB, depois de Divaldo já ter publicado 3 livros pela própria editora Leal, por uma razão muito simples, nós temos Bezerra de Menezes trabalhando no centro de Umbanda, socorrendo sofredores obsidiados no centro de Umbanda. Porque a ideia é o seguinte, onde houver um bom trabalho, haverá bons espíritos. Eles não têm preconceitos. Né? Isso é importante. A gente às vezes pode estar com o centro todo bonitinho. Aqui o centro, aí se fala, esse termo vai causar arrepio no perispírito de Kardec, né? Mas é um centro kardecista muito rigoroso, mas as pessoas estão em guerra, a reunião é bagunçada, ali provavelmente os benfeitores espirituais estão em minoria. Vão estar lutando para conseguir fazer com que os trabalhadores façam o trabalho sério. E às vezes num ambiente como este, onde as pessoas esperam um comportamento atávico dos médiums e dos espíritos, pela boa vontade, pelo desejo de fazer o bem, pela seriedade dos trabalhadores, os benfeitores espirituais estão presentes. A irmã Emerenciana, que aparece nesse livro, como uma preta velha, né, daquelas características, ex-escrava, é ex-escrava nada. Ela foi uma nobre holandesa, que no Brasil veio desenvolver tarefas, inclusive na busca de socorrer filhos que tinham se desviado para o campo das sombras. E para socorrer os próprios filhos que ela amava tanto, ela se colocou a serviço de Jesus para trabalhar e socorrer a quantos pudesse, naquele terreiro de Umbanda. Ok? O livro Grilhões Partidos, mais uma vez, a gente vê um negócio chamado a obsessão indireta. Às vezes os espíritos não conseguem nos atacar diretamente, eles vão atacar alguém frágil perto de nós. Isso também é encontrado naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Outra obra importantíssima, Tormentos da Obsessão, o livro que diminuiu o ibope do Eurípides Barçanufo. Porque até a publicação dessa obra, todo mundo era feliz de encontrar o Eurípides no mundo espiritual, né? Queria desencarnar. O pessoal lá da região do Triângulo Mineiro, então eu quero ver o Eurípides, aí descobre no Tormento da Obsessão que o Dr. Eurípides criou um sanatório Esperança. Uma instituição grande, uma colônia no mundo espiritual, só para socorrer espírita fracassado. E aí hoje o pessoal quer desencarnar, quer encontrar o André Luiz, a Joana de Ângeles, o Emanuel, mas Eurípides não. Porque se abrir o olho do lado de lá, bater de cara que o Eurípides está no sanatório Esperança. E o livro Sexo e Obsessão, que é um livro interessantíssimo. A gente às vezes menospreza, não valoriza ou banaliza as questões da sexualidade e nessa obra a gente vai perceber a importância dela. São tantos detalhes que não vale a pena a gente alongar aqui, porque foge do escopo do trabalho sobre mediunidade e fica no escopo do trabalho sobre sexualidade. O livro Transição Planetária, que nós todos já devemos ter ouvido falar, ele vem falando dessas transformações, desses momentos esquisitos. Esses momentos esquisitos que nós vivemos, de ascensão de forças sombrias
parece que arrefece, não está lá no Evangelho também? A boa vontade de muitos arrefecerá? Eles estão marcando esse momento final aí, essa conclusão de período de mais de 2000 anos. Quem iniciou, quem virou a chave da transformação de provas e expiações para a regeneração foi Jesus, quando esteve materialmente conosco e apresentou valores tão diferentes, mas tão diferentes das provas e expiações, que até hoje nós não entendemos direito o que Jesus falou. Mas aí eu sugiro que vocês vão lá no YouTube e assistam a palestra que fala a respeito do roteiro para a regeneração, que saiu há 15 dias atrás, né? Ele tem esse momento também, são espíritos que estão vindo tendo derradeira oportunidade, outros que estão vindo já como transformadores, como grandes educadores. E aí presta atenção, né? É a sombra lutando contra a treva. E não é que nós estamos vendo profundos ataques aos educadores nos dias de hoje? A semana passada inteira, as mídias veicularam alunos agressivos, os professores sendo perseguidos, os governos atacando os professores. Não só no Brasil. Porque é através da educação, como diz Kardec, questão 817 do Livro dos Espíritos, que nós vamos formar criaturas de bem. E aí, num mundo de deseducados, vai prevalecer a sombra, vai prevalecer a força dos espíritos mais atrasados. Então, quando a gente vê a nossa sociedade atacando, demonizando professores, é algo muito grave, é algo muito complicado. Demonizando professores e defendendo milicianos é algo muito complicado. É algo muito grave. A gente precisa refletir se isso é realmente aquilo que o Espiritismo nos ensina. E aí o livro Amanhecer de uma Nova Era, que é a sequência, né? Que ainda mostra as transformações, até concluir com Perturbações Espirituais, que é um livro que deve nos despertar. Ele não deve nos assustar, nós, movimento espírita, mas ele é um livro que deve nos despertar. Há cerca de 10 anos, em 2010, José Passini foi fazer palestra na Semana Espírita e ele fez um comentário conosco. Naquela época tinha ocorrido o Congresso Espírita lá em Macaé, Divaldo e Raul tinham sido perguntados sobre uma série de livros esquisitos que estavam sendo psicografados naquela época e alguns até hoje, e eles comentaram, e Passini estava lá também. E aí o argumento do Passini é o seguinte: olha, cansados de atacar o Espiritismo de fora para dentro, as sombras agora querem atacar o Espiritismo de dentro para fora, através da vaidade dos médios, do interesse material dos dirigentes. Então, casas antigas, casas centenárias, estão sob ataque nesse livro. As diretorias em briga, os médios obsidiados, deslizes morais dos dirigentes, podendo comprometer o movimento. E aí, nessa obra aqui, a gente vê o trabalho incansável da espiritualidade para socorrer. Mas, às vezes, não dá certo, né? Porque depende da gente. Às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é deixar acabar para começar tudo de novo. Então, é importante, nesse livro, que nós tomemos um alerta. Não é porque a nossa casa tem 20, 30, 40, 50 anos que já está tudo resolvido, ela não vai ser atacada pelas trevas, não. Vão lá que vocês vão ver. Estudem esse livro em profundidade. Todo dirigente de seu devia estudar isso em reunião de seu, para poder saber o que pode estar acontecendo nas casas espíritas da nossa região. Porque é uma obra fundamental a respeito disso. Nosso movimento espírita está sob ataque, mas também está sob a proteção de Jesus. Não nos iludamos. Não vamos dar mais força para os obsessores e achar que os benfeitores tiraram licença-prêmio. Tudo bem? E aí, aquilo que a gente vai ver mais adiante, agora de encarnado para encarnado, né? Um livrinho também fininho assim, agora está um pouquinho mais grosso, que colocaram mais umas perguntas lá com a Sueli Caldas, mas é o Diretrizes de Segurança. Esse aqui é o meu, autografado pelo Raul, que saiu em 1990. Né? Então é uma obra em que eles fizeram várias perguntas para o Divaldo e para o Raul a respeito de mediunidade. Algumas dessas perguntas nós vamos trabalhar aqui até. Algumas dessas questões nós vamos colocar aqui para os companheiros. E é interessante a gente perceber o quanto que a experiência leva a uma compreensão diferenciada da literatura espírita séria, do Livro dos Médiuns, por exemplo. E aí a pergunta que se faz, olha, numa reunião mediúnica, numa comunicação mediúnica, o médium é responsável pelo que se passa com ele? Ou tem aquelas coisas, o espírito me pegou de repente, eu sou médium inconsciente. Tem essa desculpa de médium inconsciente, já foi usada para justificar muito chilique mediúnico, tá bom? E aí Divaldo responde aqui nessas questões 4 e 6, ó. O fenômeno é sonambúlico, a chamada mediunidade consciente, que André Luiz classificou como mediunidade sonambúlica. Mas a comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Este é sempre responsável pelas ocorrências,
Assim como em muitas obsessões, quando o indivíduo entra numa faixa de subjugação e perde a consciência. Ele parece não ser responsável pelo que se passa. No entanto, por haver sintonizado com aquele espírito que o dominou temporariamente. Então, foi de repente, eu não sabia. Não é verdade. O processo de sintonia começa por uma influenciação que o médium que se estuda, o médium que se conhece, sabe, epa, tá vindo alguma coisa diferente. Eu não estava tendo esse pensamento, eu não estava sentindo raiva da Emília, por que agora eu estou? Tem isso. Eles têm sinais. Quem se estuda, o médium que se conhece como trabalhador, o médium que se conhece como pessoa, sabe quando os fenômenos mediúnicos estão por acontecer, quando tem uma influência em torno dele. E aí ele pode decidir controlar ou não. Então, mesmo o sonambúlico, mesmo o que antigamente era dito inconsciente, ele é responsável pelo que se passa. E o Divaldo ainda prossegue, nas mesmas questões, é só um pouquinho mais de texto para frente. Os médiums têm o dever de coibir os excessos de distúrbio da entidade comunicante. Aquela história de se jogar no chão, né, de chegar e cair de rosto no chão, não tem nada a ver. O médium deve controlar o espírito que se comunica para que este lhe respeite a instrumentalidade. Mesmo porque o espírito não entra no médium. A comunicação é sempre através do perispírito, que vai ceder campo ao desencarnado. Todavia, a diretriz é do encarnado. A diretriz é do encarnado. Gravemos isso, A diretriz numa comunicação mediúnica é nossa. A gente decide. O espírito vai se comunicar, o espírito não vai se comunicar. A fronteira entre a mediunidade e a obsessão é muito tênue. Mas a clareza do que está acontecendo não é. É muito fácil de perceber. Na obsessão, o fenômeno controla o médium. Na mediunidade, o médium controla o fenômeno. A gente precisa ter noção disso, sem a desculpa de inconsciente. Como eu falei no começo, a minha mãe começou a trabalhar em reunião mediúnica uns 10 anos antes de mim. E eu achava estranho, porque ela chegava em casa da reunião com marcas roxas na canela. Aí uma vez eu brinquei, mãe, você foi para a reunião mediúnica ou foi jogar futebol? Aí ela, não, meu filho, sabe o que é? Que o João é médio inconsciente. Então quando ele recebe o espírito, ele faz assim, e dá com o bico do sapato na canela da gente. Chilique mediúnico lá do seu João. Tá? É aqui que a gente entra. Olha, a diretriz é do encarnado. Essa história do espírito me pegou de repente, na verdade, eu estava doido para dar um chiliquinho. Tá bom? E a resposta, se o médium é responsável, é sim, o médium é responsável. O médium precisa ser responsabilizado pelos acertos e pelos erros. Quaisquer comunicações que lhe ocorram são através do seu psicossoma ou perispírito. A conduta do médium é de sua responsabilidade e graças a essa conduta ele responde pela aplicação das suas forças mediúnicas. É muito comum uma pessoa assumir comportamentos contrários ao bom tom e depois dizer que foram as entidades perniciosas que agiram dessa forma, não tem? O espírito xingou fulano. Não foi o espírito, não fui eu. Presta atenção, se não estava doido para dar uma xingada. Tal é uma evasão de responsabilidade, porque os espíritos somente atuam pelo médium nele encontrando receptividade para suas induções. É importante saber-se que o médium é responsável pela manifestação que ocorra através dele. É responsável. Mas eu não consigo controlar. Então volta e educa a mediunidade até aprender a controlar. Enquanto não aprender a controlar, não é bom que participe de reuniões como a desobsessão. Mas não é bom mesmo. Não é? E aí uma outra coisa que é relevante em mediunidade é o seguinte, gente. Reunião mediúnica não é drive-thru de espírito, né? Não é. Então, quantidade não é qualidade. Que pensar dos médiuns psicofônicos que recebem diversos espíritos durante a sessão, um atrás do outro? Será indício de grande mediunidade? Não tem médium drive-thru? Entra um espírito, sai outro, entra um espírito, sai outro. É igual aquela lá do vídeo. Pois é, isso é boa mediunidade? A mediunidade grandiosa, poderosa? Nossa, fulano é um médium poderoso, olha, os espíritos não cansam de conversar com ele. A mediunidade amadurecida não é identificada pelo número de desencarnados que se comuniquem por um único médium. Entretanto, será identificada pelo teor das comunicações, pela qualidade do fenômeno que demonstrará a maior ou menor afinação do médium com a responsabilidade da tarefa. E aí ele ainda continua, é o Divaldo que responde. Cada médium, quando devidamente esclarecido e maduro para o desempenho dos seus compromissos,
saberá que o número avultado de comunicações por sessão não indicará descontrole do instrumento encarnado e não a sua pujança mediúnica. Ou seja, drive-thru de espírito é médium desequilibrado, não é médium poderoso. Pode parar com isso. Numa reunião mediúnica, vamos supor que nós temos lá 5 médiuns psicofônicos. Não é possível que um médium receba 8 entidades e os outros cada um recebam 2. Tem alguma coisa errada nesse drive-thru de espírito. Não? Ah, mas é porque ele é um médium mais sensível, mais sensitivo. Toma cuidado. Vamos avaliar a qualidade das comunicações, vamos avaliar o sentido delas. Tá? Com o Divaldo Franco vem uma pergunta interessante, porque esse é outro ponto que toca, né? Quando é que jovem pode ir para reunião mediúnica? Não é? Não tem idade. Não tem idade. Nem 12, nem 18, nem 16, nem nada disso. Com relação à prática mediúnica, você não tem nenhuma... A legislação não impõe nenhuma restrição. Não tem aquela história de que para participar de uma reunião mediúnica tem que ser maior de idade. Não tem. Na legislação. Mas no bom senso tem. Perguntaram para o Divaldo, a partir de que idade o jovem espírita pode participar de trabalhos mediúnicos? Desde quando esteja disposto a assumir responsabilidades. As jovens médiuns que colaboraram com Kardec oscilavam entre 12 e 15 anos de idade. Mas há muita gente de 40 anos... E aí eu vou dizer assim, há muita gente de 40 anos de trabalho mediúnico que não sabe manter perseverança nem responsabilidade. O problema não é de idade cronológica, é sim de maturidade espiritual. Ah, mas o jovem está naquela fase de ir para a faculdade, de ir para balada, de ir para festa rave, ele deve participar de reunião mediúnica? Não, não deve. Não porque ele é jovem, mas porque ele ainda não está em condições de assumir responsabilidades. Os encargos da preparação para o trabalho mediúnico. Isso é extremamente importante. E quando a gente pensa em educar a mediunidade, a melhor coisa a fazer para educar a mediunidade é o quê? Começar pelo começo. Começar com Kardec. Começar com a codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, o que é o Espiritismo. Principalmente esse quarteto aqui. Ah, mas o Céu e Inferno também. O Céu e Inferno também. A gente pensa que a obra de André Luiz é pioneira em trazer informações sobre a vida no mundo espiritual, não é? A FEB não até apelidou a série André Luiz de A Vida no Mundo Espiritual? Pois é, mas o primeiro livro, espírita sério, que fala da vida no mundo espiritual é o Céu e Inferno, na segunda parte. Quando André Luiz entrevista os espíritos desencarnados e eles dizem, olha, estou vivendo aqui como consequência do que eu fiz aí. Estou vivendo aqui como uma resposta das minhas ações enquanto eu estive encarnado. E aí ele entrevista espíritos bem felizes, espíritos de mediana felicidade, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos, para mostrar para a gente como é que é a vida no mundo espiritual. Os 4 primeiros livros, eles são importantíssimos para quem quiser lidar com mediunidade. E como o conhecimento não ocupa espaço na vida, a gente pega os outros 3 também, né? E a gente pode complementar com obras sérias. Obras sérias que nós falamos, por exemplo, André Luiz. Por exemplo, Ivone Pereira. Por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda. Por exemplo, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert. Estou citando encarnados e desencarnados indiscriminadamente, exatamente. É para isso. Porque não é o fato da obra ser mediúnica que a faz boa. É o fato dela ser boa, seja ela mediúnica ou não, que a faz espírita. E se nós queremos a mediunidade de acordo com o Espiritismo, são essas obras que nós temos que aprofundar, que estudar. Então a gente começa com a codificação, complementa com obras sérias, aprofunda o Livro dos Médiuns. Em todos os textos que nós lemos aqui, tal conhece-te a ti mesmo, né? Eles recomendam que o médium se estude, que o médium faça estudo sobre si mesmo, compreenda como é que funciona a sua mediunidade, disciplinar-se na prática mediúnica, entender que o espírito não invade, que o espírito não tenha o controle, quem tem o controle somos nós. E principalmente aprender a evitar o guiísmo. Tem gente que só faz o que o guia manda. E como a gente brincou no começo, está assim de guia voltando para o Detran da espiritualidade para tirar a carteira de novo. Porque não sabe guiar coisa nenhuma. Então é bom a gente estar atento a isso. Quando se pensa em educar a mediunidade, gente, quando a gente tem boa vontade, a gente consegue muita ajuda da espiritualidade amiga. A desculpa de ser médio de besta é desculpa para não estudar. Então ninguém se educa sem estudo. Tem que ler mesmo. Ler livro mesmo. Mas os mentores espirituais ajudam, inspiram.
assessoram a gente, inclusive, na compreensão do livro que a gente está lendo. E eles tentam, e tentam bastante, e tentam por anos. Quantos de nós que temos tarefa na mediunidade já recebemos de presente? Olha só, aquele livro da Tia Ivone, Devastando o Invisível, eu recebi quando eu estava adolescente ainda em Clube do Livro. Eu assinei um Clube do Livro lá no quartel onde meu pai trabalhava, e um dos brindes foi o livro Devastando o Invisível, da Tia Ivone. Com 16 anos eu estava lendo esse livro. É interessantíssimo, é muito legal. Agora, quando a gente resiste, eu não quero compromisso com mediunidade, eu não quero saber desse negócio de mediunidade, aí a espiritualidade amiga apela para o que eu passei a chamar de educação mediúnica heterodoxa. Eu posso dar uns exemplos. Eu ouvi certa vez uma história de uma casa espírita no interior de Santa Catarina, naquelas regiões de colonização ítalo-germânica, né? As construções de madeira. E o centro espírita era um centro espírita que a cada 4 meses, mais ou menos, tinha que refazer o mobiliário da reunião mediúnica, da sala mediúnica, porque os médiuns gritavam tanto, se jogavam tanto, que a mesa e as cadeiras ficavam todas bambas. E aí não adiantava fazer chegar livro, recomendar que estudasse, os médiuns achavam que eles eram médiuns fortes. Médium forte sempre se junta com o espírito atrapalhado, né? Com o espírito forte também obsessor. E aí o que a espiritualidade amiga faz? É aquela história da educação mediúnica heterodoxa. Inspirou uma rainha cupim. A rainha cupim construiu uma colônia no telhado do centro. E aí começou a correr o risco da reunião mediúnica começar no mundo espiritual e terminou no mundo físico e terminar no mundo espiritual. E aí os dirigentes da casa não tiveram outra alternativa do que interromper a reunião mediúnica para fazer obra. Aí a espiritualidade aproveita e vai melhorando o nível, né? Inspirou os dirigentes a substituir o mobiliário da reunião mediúnica. A mesa e as cadeiras e os bancos passaram a ser de alvenaria. Já que tinha que ficar fazendo reforma na madeira, já que vai reconstruir, vai botar laje de cimento, vamos fazer as mesas de alvenaria, as cadeiras também fizeram. Reaberto o centro. Chegam os médiuns fortes para a reunião, né? Aí o primeiro que faz assim, e bate na mesa. E sente os ossinhos fazendo clac, 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 até o ombro. Nunca mais ninguém bateu na mesa. Isso aí eu apelidei de educação mediúnica ortopédica. Funciona. Vocês não sabem como é que funciona, gente. Nós estamos num período do ano que é propício à próxima educação mediúnica que a gente vai citar aqui. Mas essa história é lá de Curitiba. Imagina, se nós aqui estávamos com 15 graus de manhã, em Curitiba devia estar 8. E a casa espírita que a gente ouviu o relato era uma casa simples, era o mesmo salão onde ocorriam as palestras, ocorria a reunião mediúnica num dia diferente. E aí um dia uma dessas médiuns fortes resolveu receber o espírito bravo. Eu vou destruir isso aqui, eu vou acabar com vocês, e ameaça. E o pessoal dá passe, o pessoal faz prece, o pessoal tenta esclarecer, e nada. Né? Era agosto de um ano desses aí. Né? E aí, uma hora desse, o espírito bravo agarra na cadeira e fala, eu quero ver quem me manda embora daqui. Aí o dirigente olhou para os 2 companheiros que assessoravam e disse, nós temos que continuar a reunião, meu irmão. Já que você não vai, vocês vão. Pegaram a médium com cadeira e tudo e botaram do lado de fora. Não passou 5 segundos, ela começou, abre, subiu, tá frio aqui fora. Essa é a educação mediúnica que eu apelidei de educação mediúnica criogênica. Você congela o médico, o espírito e tudo que resolve. Né? Funciona, gente. Como que funciona? Para médium indisciplinado, a espiritualidade sempre arruma um jeito. E se de tudo isso não der jeito, eles fazem o que a gente chama de educação mediúnica pelo avesso. Eles desencarnam a gente para a gente fazer do lado de lá. Alguém se candidata? Ou quer continuar sendo médium forte? Então é muito, muito sério, muito importante a gente passar por isso. E é lógico, como o vídeo não vai passar de novo, os companheiros do YouTube vão lá procurar no canal do Amigos da Luz ou no link que eu vou deixar ali na descrição. E o pessoal daqui eu vou passar no final outro vídeo do Amigos da Luz sobre compromissos na mediunidade. Sobre como levar a sério esse compromisso nosso, tá bom? Bota a culpa no computador da Emília. Tá? Mas, né, a mediunidade, quando ela não está bem tratada, quando ela não serve de instrumento do bem, ela acaba servindo de instrumento para fazer o mal. E uma das coisas piores que pode acontecer conosco é a obsessão. É a mediunidade ser utilizada por espíritos obsessores.
Porque faz mal para nós e faz mal para um monte de gente em volta de nós. Então é legal pensar, bom, se tem obsessão, como é que a gente faz desobsessão? E aí, como é que a gente faz desobsessão? Primeiro a gente tem que saber o que é obsessão. Quem vai nos dizer, começa a nos dizer isso, quem faz esse alerta. Eu não sei quem foi que inventou de que baixou o espírito, você tem que acreditar nele, porque não é nenhuma orientação séria que a gente recebe. Ah, não, mas é o guia da Emília, ele disse a gente tem que fazer. Não, olha, o guia do nosso centro mandou dar passe descalço para os fluidos subirem mais. Só chulé. E aí, João, na sua epístola, só chulé. João, na sua epístola, fala para nós: meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, mas provai antes se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Kardec coloca um capítulo no Evangelho alertando sobre isso. E aí, como é que tem gente trouxa que fica crédula assim? Ah, não, mas foi a espiritualidade que mandou recado. Essa história de espiritualidade mandar recado, tem que tomar cuidado também. Os espíritos são muito mais sutis do que a gente imagina para mandar os recados deles. Tá? Toma cuidado, senão lembra da Edila lá do vídeo? Falar para esses pobres, desses ignorantes. É mais ou menos por aí os recados que a espiritualidade das sombras tem mandado ultimamente. Fulano de tal está perseguindo você, sai desse centro, funda um só para você, e assim as coisas vão acontecendo do pior jeito. E é lógico que nós não queremos que as coisas aconteçam do pior jeito. E aí, o que é obsessão, não é? O Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 23. Kardec diz: domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Aquela história de, se eu não participar de reunião mediúnica, meu guia vai me castigar. Isso não é guia. Guia não castiga. Os inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. E aí é nessa hora que o processo obsessivo se instala. Porque os benfeitores espirituais querem trabalhar. Os benfeitores espirituais querem fazer a parte deles. Se a gente não está disponível para ajudar, eles vão procurar outro que esteja. Quando a gente recorda a escala espírita, a gente entende o processo obsessivo mais claramente, não é? Olha só, lá na escala espírita do Livro dos Espíritos, Kardec coloca os espíritos imperfeitos. Os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, os batedores. Neutros somos nós. Batedores não é exatamente uma categoria, todos podiam participar de todas. Mas aqueles que a gente encontra em reunião de desobsessão são os 3 primeiros. Nós encontramos muitos espíritos que desejam mal, que são cruéis, porque eles estão muito marcados pela dor. Nós também vamos encontrar espíritos levianos, debochados, zombeteiros, brincalhões. E vamos encontrar com muito cuidado e com muito risco os pseudo-sábios, porque esses aqui tentam se fingir de guias. Meu filho, sou seu guia, e por aí vai. Os outros aqui não compreendem você. Você é o missionário da luz. Abre o olho. Olha, sinceramente, será que a gente está com essa cocada toda para se sentir tão rei da cocada preta assim para o Espírito vir elogiar a gente? Guia elogia. Tem razão? Tem certeza? Alguém já ouviu o Chico falando de ter recebido um elogio do Divaldo? Alguém já ouviu o Divaldo, do Emanuel? Alguém já ouviu o Divaldo falando que recebeu um elogio da Joana? Alguém já ouviu o Raul falando que recebeu um elogio do Camilo? Desse assim, maravilhoso trabalho, meu filho, você é um grande palestrante. Eu nunca li nada, nem vi nada deles nesse sentido. Agora, basta abrir um livro biográfico, você vai ver, Joana me deu uma bronca. Tem uma que eu amo, que está no Semeador de Estrelas. O Divaldo conta que a primeira vez, o primeiro período em que ele começou a ter crises fortes de angina, dores fortes. E aí o médico deu aquela assim, você está 70% morto, fica quieto, senão você vai morrer mesmo. E aí um dia ele conta que ele resolveu tirar um dia de autopiedade, né? Ai, tadinho de mim, eu tô quase morrendo. E ficou lá, e não levantava nem a mão, os filhos iam levar água, levar comida, ele na cama de molho. E aí, mais ou menos a hora da reunião mediúnica, a Joana aparece na porta do quarto. O senhor vem para a reunião? Aí ele geme. O senhor vai para a reunião ou não vai?
A senhora não está vendo que eu estou 70% morto? Ela deu de ombros e disse, eu estou 100% morta e vou trabalhar. Então, o espírito superior não vai ficar adulando, principalmente a gente que ainda é cheio de deficiências. Deixa eu aproveitar e me incluir numa dessas. É lógico que todos nós passamos por momentos difíceis na vida. O que a gente precisa evitar é a crise de autopiedade. Crise de autopiedade não ajuda ninguém. Ficar sentindo pena de si mesmo não ajuda ninguém. E aí, em 2005, eu passei por um momento muito agudo de sofrimento moral. Mas eu era o dirigente da reunião mediúnica. Tinha que ir. E eu fui assim mesmo. Mas fui assim, meu Deus, não vai adiantar nada. Eu vou ficar lá quieto, orando. Peço alguém para fazer a doutrinação dos espíritos e fico cuidando da minha vida, né? Pensando na minha tristeza. E assim foi. Por algumas comunicações, por uns 10 minutos, por uns 15 minutos. E eu lá tentando fazer prece e pensando no problema. Tentando fazer prece e pensando no problema. Aí uma hora, como se estivesse materializado ao meu lado, o Espírito Irmão Assis apareceu e disse, o que foi? Neste tom. E eu só pensei assim, eu estou sofrendo. E ele olhou nos meus olhos e disse, a máscara de autopiedade não te cai bem. Se tu não vieres ao trabalho com Jesus, nós não iremos contigo. E aí a gente acorda e sai da crise de autopiedade, que é a única coisa que tem para fazer. Né? Vai doer? Ninguém vai negar que a vida vai trazer dores para nós. Mas ficar sentindo pena da gente é que não cabe. O que a gente também encontra nas reuniões mediúnicas são os espíritos bons, que vêm ajudar a orientar. São os nossos guias, os benfeitores, os benévolos, os de ciência, os de sabedoria, os superiores. Como Bezerra de Menezes, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como os nossos colaboradores, os nossos amigos espirituais, que estão muito mais nessa categoria do que nas outras. E eles estão ali presentes. E é lógico que nós vamos encontrar no topo dessa escala espíritos amados espíritos puros, que nós temos como referência Jesus. Entendendo isso, a gente sabe quem são os atores das reuniões mediúnicas. Os obsessores, os espíritos desencarnados sofredores que estão nesse primeiro grupo aqui. Nós que estamos nesse grupo aqui, quando é de boa, né? Quando a gente já está fazendo esforço, a gente fica no grupo dos neutros. E os guias, né? Os benfeitores que nos ajudam a realizar o trabalho numa reunião mediúnica. Não vamos imaginar que numa das nossas reuniões mediúnicas cotidianas vai vir Jesus dar informações a respeito de como anda o Brasil. Ele vai com certeza arrumar um outro caminho para fazer isso. E aí a gente pensa assim, mas durante muito tempo a mediunidade não tratada levava a obsessão levava a loucura. Verdade. E aí Viana de Carvalho fala para nós. No princípio, a obsessão pode ser confundida com algumas dessas manifestações psicopatológicas, tais a neurose, a psicose e às vezes a esquizofrenia. É mesmo, né? Comportamento esquizoide fica muito estranho, mas é obsessão. Principalmente para quem não conhece nada de mediunidade e espiritismo, parece que é doença psicológica. Mas, se prolongada, a parasitose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação da loucura em suas variadas manifestações. Que coisa, né? Mas isso não acontece não. Pega o livro A Loucura sob Novo Prisma. O autor que a FEB coloca é Max, e Max é o pseudônimo de Bezerra de Menezes, encarnado. É um livro que ele escreveu enquanto estava encarnado. E ali ele coloca que o filho dele ficou obsidiado por tanto tempo que quando o obsessor desistiu de obsidiar, o jovem já estava com tantas lesões psicológicas e mentais que ele não se recuperou. Tá? Então é importante a gente tratar a obsessão no começo. Identificar que esses comportamentos que podem parecer transtorno psicológico, aqueles que realmente são, e há muitos que são mesmo, gente, não vamos imaginar que nós vamos tratar todo distúrbio psicológico em reunião de desobsessão. Tem hora que tem que mandar para o psicólogo. Tem hora que tem que mandar para o psiquiatra, sim. Eles são nossos colaboradores. Eles são tão colaboradores de Deus para a nossa saúde quanto a reunião e os médiuns são. A ciência está aí para nos servir. Não vamos nos legar a ela. Não é que eu vou no psicólogo, isso é coisa de doido. Não é não, é para não ficar doido. Eu vou no psiquiatra, isso é é coisa de doido. Não. A medicação pode nos tirar da crise, que nos permitirá ter lucidez para trabalhar ao lado do psicológico e resolver o nosso problema. Então vamos recorrer a esses profissionais
todas as vezes que for necessário, sem nenhum tipo de preconceito. Porque de vez em quando espírita tem preconceito com psicólogo, espírita tem preconceito com ir a psiquiatra. Vocês já repararam isso? Se algum de nós aqui encontra o cardiologista no shopping, olha, meu cardiologista, você está vendo lá, é um bom cardiologista. Quem é que vai falar lá, meu psiquiatra? Olha lá, minha psicóloga. Alguém fala? Pois é, não é? Olha o preconceito. Olha o preconceito aí. Gente, são profissionais preparados para nos ajudar. É claro que alguns fugiram do hospício, mas alguns só, né? Não, porque tem. De vez em quando você tem. Principalmente quando resolve ser, ao mesmo tempo, as duas coisas. Médium de berço e terapeuta, né? Aí a coisa fica louca, né? É complicado. Mas a grande maioria desses profissionais são sérios e podem nos ajudar muito. Não hesitemos em procurar por eles, a ajuda deles. Mas com Viana de Carvalho vem uma observação interessante. Ó. Somente ocorre a parasitose obsessiva quando existe o devedor, que se lhe torna maleável na área da consciência culpada. O que desencadeia a obsessão? Consciência culpada. Que sente necessidade de recuperação. A obsessão é obstáculo à correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante. Ou seja, médium obsidiado não deve participar de reunião mediúnica. Face à instabilidade e à insegurança de que se faz portadora. Olha que coisa grave que vai ser dita agora pelo Viana de Carvalho. A desorientação mediúnica, em razão da prática irregular, o médium forte, o chilique mediúnico, faculta obsessões por fascinação, a pior obsessão que tem para tratar, porque o obsidiado não se ajuda. E subjugação a longo prazo, de recuperação difícil, quando não irreversível. Gente, eu fico imaginando o quanto que não deve ter doído para o Viana de Carvalho escrever essa última palavra. Entregar os pontos e dizer assim, olha, o indivíduo não se ajuda, então a gente também não tem o que fazer. A gente também não tem como ajudar. Deve ter sido muito duro para o Viana de Carvalho dizer que pode ter um problema irreversível por causa do desequilíbrio mediúnico da gente. Não é mole para a espiritualidade fazer esse alerta. Pensem bem. Pesa, porque a vontade dos espíritos é serem consoladores. É dizer, olha, se vocês vão melhorar, façam a parte de vocês. Mas chegar naquele ponto, olha, quando a pessoa não faz a parte dela, a gente também não consegue fazer a nossa, deve ter sido muito dolorido para ele. Dizer que não tem condições de ajudar, porque o indivíduo que está lá passando pelo sofrimento não se ajuda. Não é, porém, a mediunidade que responde pela eclosão do fenômeno obsessivo. Aliás, através do cultivo correto das faculdades mediúnicas, é que se dispõe dos antídotos eficazes para esse flagelo. A mediunidade bem vivida. A mediunidade constitui abençoado meio para evitar, corrigir e sanar processos obsessivos, quando exercida religiosamente. Isto é, com unção, com o espírito de caridade, voltada para a edificação do reino de Deus nas mentes e nos corações. Aqui já é um outro patamar de trabalho, né? É um nível de conscientização, a segurança. Lembra lá? Bons médiuns, livro dos médiuns. Né? Sérios, modestos, devotados e seguros. Pelo menos 10 anos de trabalho. Pelo menos 10 anos de trabalho e estudos, para chegar nesse nível do seguro. Será, todavia, a transformação pessoal e moral do paciente obsediado que lhe concederá a recuperação da saúde mental, libertando-o do cobrador. Então, como é que a gente faz terapia de desobsessão? Monta uma reunião mediúnica forte? Não. Vai ajudar os desencarnados. A reunião mediúnica bem orientada vai ajudar a muitos desencarnados. Mas o que vai ajudar os encarnados é uma reunião de estudo do Evangelho bem orientada. É o envolvimento desse obsidiado na tarefa da construção do bem, do serviço assistencial. Lembrando um amigo muito querido lá de Leopoldina, já desencarnado, o seu Demar Montenari, ele dizia assim, não tem melhor desobsessão do que a campanha do quilo. Bota um saco nas costas do obsidiado e manda ele atrás de alimento para pobre, que o obsessor racha fora. Que o obsessor é preguiçoso. E é verdade. É a transformação do obsidiado que vai fazer com que ele se cure. É importante a gente trabalhar nesse sentido.
fazer o bem, aquela coisa de, ai, eu estou aqui em tratamento. Gente, eu tenho arrepio no perispírito quando eu ouço a pessoa falar que está em tratamento no centro. E eu morro de curiosidade, né? A gente viaja, vai autografar livro, não tem como. Eu não nasci em Minas Gerais, mas eu tenho a alma de Minas. E eu tenho a curiosidade mineira com essa. Aí alguém vem, aí que você está fazendo no centro? Não, eu só estou aqui em tratamento, eu já arrepio. Há quanto tempo? Há uns 10 anos. Nem uma encravada, gente. Nem uma encravada demora tanto para resolver. Eu estou aqui tomando passe, água fluidificada há 10 anos, toma pipas de água fluidificada. Ainda bem que a espiritualidade só bota medicamento em água fluidificada, porque se pusesse álcool... Voltando então à nossa tarefa, voltando à nossa questão, depois dessa pequena falha, né, a gente percebe que a espiritualidade apresenta aos estudiosos do tema obsessão vários tipos de obsessão. No livro dos médiuns, nós vamos encontrar a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O critério que Kardec utilizou foi o critério da profundidade, do grau de influência do espírito sobre o encarnado. Quer dizer, na obsessão simples é uma influência levinha, na fascinação é uma influência moral, muito mais do que física, mas é uma influência difícil porque ela engana, ele sugere ao obsidiado que ele está sendo bem assistido quando na verdade não está, e o obsidiado não se esforça por melhorar, acha que aquele guia é guia mesmo, que é um grande missionário, que ele é um grande missionário nessa história, e a subjugação, em que ocorre inclusive a sujeição física. O espírito domina a tal ponto que domina inclusive os centros motores do obsidiado. Tá ok? Já a Sueli Caldas Schubert classificou segundo a forma de atuação, segundo os agentes. Lá no livro Obsessão e Desobsessão, que ontem eu até vi aqui sobre a mesa. Existe a obsessão de encarnado para encarnado? Tem. A grande parte das obsessões que nós encontramos na Terra são assim, de encarnado para encarnado. Pode crer. Porque olha só, o nosso filho acabou de tomar banho, ele tem prova amanhã, está se preparando para ir dormir de pijama. E aí o obsessor encarnado é o colega que anda de skate com ele, bate lá e toca a campainha, vamos para a rampa? Às 11 horas da noite. Não é obsessão de encarnado para encarnado? Pois é sim. De encarnado para desencarnado. É o que a gente costuma ver, por exemplo, nos livros. Você imagina assim, o obsessor, porque a gente tem esse vício de achar que o encarnado é o coitadinho e o obsessor é o malvado. Aqui a gente vai encontrar o contrário. Lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz mostra o caso do Libório. Um espírito mais doidivanas desse desencarnou numa quarta-feira de cinzas, depois de se embriagar e se intoxicar com gás no banheiro. E aí a noiva vai pedir ajuda no centro, porque parecia que ele estava influenciando ela. Parecia que ele estava obsidiando, sugando as energias dela. Coitadinha, comparecia lá emagrecida, né, abatida. Beleza, a espiritualidade ajuda, esclarece o Libório. E aí o Aulo diz assim, à noite nós continuaremos o nosso tratamento. Vamos convocar a nossa irmã Celina para ajudar. E aí eles levam o André Luiz, a equipe dos desencarnados, a dona Celina, a médium encarnada, para que ela fique ao lado do Libório, para que ela acaricie o Libório, faça carinho nele como mãe, maternal. Passados alguns momentos, adivinha quem chega no quarto de hospital onde o Libório estava abrigado? A noiva. Libório, Libório, por que você me largou, me abandonou para lá? Ela era que obsidiava ele. Não é? De encarnado para desencarnado. Bom, nós vamos ver também na literatura espírita séria muita obsessão de desencarnado para desencarnado. Oxe, se tem. Né? E nós vamos perceber aquilo clássico, de desencarnado para encarnado, que a gente trata nas nossas reuniões de desobsessão, com certeza. A obsessão recíproca. Quer um exemplo de obsessão recíproca? Ex-marido com ex-mulher. Não funciona mais ou menos assim? Quando estava junto, parecia que um não conhecia o outro, não é? Ficava um para um lado, outro para o outro, separa, começa. Sua mãe já arrumou outro, seu pai está com outra biscate, não fica? E as crianças é que ficam de veículo do processo obsessivo. E tem a auto-obsessão, que é quando nós mesmos nos obsidiamos. Exemplo de auto-obsessão, hipocondria. Tá? A lápide do hipocondríaco diz assim, eu não falei que estava doente? Porque ele vai pensando qualquer coisa, eu estou com falta de ar, eu acho que eu estou tendo problema de embolia pulmonar, não tem?
Né? Come cenoura besta, faz dieta e fica amarelo. Ai, eu devo estar com hepatite. Não é? A hipocondria é um processo obsessivo grave. E aí, quando a gente pensa em desobsessão, a desobsessão de verdade, ela não consiste em expulsar os espíritos. Aquela história de sessão de descarrego, aliás, essa é outra história engraçada que o Divaldo conta, né? Ele fala que está passando por uma rua numa determinada cidade e vê numa dessas igrejas, né, sessão de desobsessão. Aí ele, que bom, nossos irmãos protestantes agora estão usando as mesmas técnicas que nós, que nada, era sessão de exorcismo. Né? Então não é espantar os obsessores, desobsessão é conquistar para o bem. É convencer o obsessor de que o mal que ele faz mal para ele. Aliás, faz muito mal para ele. E é importante estar atento a isso. Evangelizar o obsessor e o obsidiado. Não basta só botar o nome na reunião mediúnica. Realiza, né? Emília, bota lá o nome do meu filho na reunião mediúnica que ele está muito atentado, né? Aí, imagina lá, alguém leva, que a gente nunca se nega a levar o nome de ninguém para fazer prece, para fazer pedidos. E o espírito comparece, olha, eu sou obsessor do filho daquele seu amigo, eu vim aqui para você me evangelizar porque o filho dele foi lá para a festa rave passar o final de semana. Isso vai acontecer? Nunquinha da vida. Ele vai junto, né, para a festa rave, para o barzinho e assim por diante. Então, se não tem mudança do obsidiado, não tem mudança na obsessão. Não tem melhora na obsessão. É preciso esclarecer os dois. Valia a pena considerar uma reunião de esclarecimento aos obsidiados. De estudar o que é o processo, o que eles podem fazer, eliminar as chagas morais. Aquelas que atraem os espíritos para junto de nós. Passe e água fluidificada são acessórios, são complementos. É o que eu ia falar antes da gente ter o problema de pane na câmera. Quando eu era mais jovenzinho, lá na década de 70, eu vi o pessoal levando água para fluidificar. E era em vidrinho de xarope. Tudo aqui, desse tamaninho, ó. Âmbar com tampinha branca, a mesa ficava até bonitinha. Na década de 80 eu comecei a ver o pessoal levando garrafinha de água mineral de meio litro. Hoje já estão levando PET. Gente, se não tiver cadeado no garrafão de água mineral do centro, vão levar embora, porque 20 litros de água fluidificada dá para ficar 6 meses, sem precisar ir ao centro. Né? Exercitar a prática do bem, da caridade, é isso que realmente vai desobsidiar. É aqui que a gente volta ao Odemar Montenari, lá de Leopoldina. Não tem melhor desobsessão que a campanha do quilo. Não tem melhor desobsessão que a visita ao asilo. Não tem melhor desobsessão do que participar da reunião de estudo e depois sair para fazer a caridade. A visita ao hospital, a visita a Curupaiti. Não tem melhor desobsessão do que cantar no coral do centro. Porque pensa bem, no dia do ensaio do coral, normalmente passa qualquer porcaria na televisão que a gente deixa de ver. Olha a desobsessão aí, gente. Não é? Aí a observação que a gente já tinha colocado antes de que desobsessão é uma reunião privativa. Porque de vez em quando a gente vai assim, tá passando mal, tem problema obsessivo, leva para reunião para ver se lá faz a puxada dos espíritos para um médium para poder esclarecer, não tem? Puxada. Você já ouviu falar nisso? Puxada. O médium bota a mão no outro. Ai, Senhor, tenha dó. Eu confesso, meus irmãos, é melhor ver isso do que ser cego. Mas eu vi. Né? Eu vi. Então perguntaram para o Divaldo Franco, na terapia da desobsessão é bom que o obsidiado frequente trabalhos mediúnicos? Isso. O ideal é que ele não participe dos trabalhos mediúnicos. Se estiver no estado em que registra as ideias sadias e as perturbadoras, o trabalho mediúnico pode ser seriamente pernicioso. Em vez de ajudar, piora. Põe lá na desobsessão. Aí vem o obsessor e fala, eu vou te matar, eu vou acabar com você. Aí um dia você assim, ai meu Deus, tem um espírito obsessor me perseguindo. Vai atravessar a rua, não vê que o sinal está fechado, morre. Tá vendo, o obsessor me matou mesmo. Foi induzido pela reunião. Como a necessidade não é do corpo físico do enfermo, ele pode estar em qualquer lugar. E os mentores trarão as entidades perturbadoras. Ele não deve faltar às sessões de esclarecimento doutrinário,
para que aprenda a libertar-se das agressões dos espíritos maus e, ao mesmo tempo, crie condições para agir com equilíbrio por si mesmo. Olha que interessante. Então, nada de jogar a gente com transtorno mediúnico em reunião mediúnica. Isso não vai equilibrar a mediunidade dessa pessoa. Vai agravar o problema. Quando a gente pensa em estudar a obsessão, né, vem André Luiz de novo, como grande referencial inicial para nós. No livro Nos Domínios da Mediunidade e no livro Desobsessão, que eu já tive a oportunidade de citar aqui. São duas obras que preparam os trabalhadores para o trabalho da desobsessão. Assim como o livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, que é um livro muito legal, muito interessante. Ela tem uma experiência quilométrica de trabalhos em reuniões de desobsessão, então ela sabe bem do que está falando. Por experiência e por estudo, porque é uma pessoa que estuda profundamente até hoje. Vamos encontrar também do nosso saudoso Hermínio Miranda o livro Diálogo com as Sombras, que é um livro que ajuda, inclusive, a preparar grupos de trabalhadores para a reunião de desobsessão. E aí é lógico, nada disso faria sentido, nada disso teria razão de ser, falar sobre mediunidade, falar sobre preparação, educação da mediunidade, desobsessão, se o foco da mediunidade não fosse ser instrumento de crescimento pessoal, instrumento de libertação das nossas imperfeições. Não é isso? E aí que aparece a questão da mediunidade com Cristo, ou da mediunidade com Jesus, que Chico falava tanto, que Divaldo fala até hoje. O médium, quando ele se propõe a trabalhar na mediunidade, ele deve se propor a mediunidade com Jesus. Não é para receber Jesus na reunião mediúnica, tá? Mas é assim, a mediunidade a serviço de Jesus. E aí eu peço ajuda ao Viana de Carvalho de novo. No capítulo 23 do mesmo livro que nós já vimos citando aqui a beça. A relação daqueles que se fizeram missionários do bem em favor do seu próximo é longa, entregando-se à atividade mediúnica sob rígido controle moral e cristão. Então, há necessidade para a mediunidade bem vivida de transformação moral nossa. Iluminando a consciência do médium e aplanando-lhe o caráter, a doutrina espírita propõe o exercício da faculdade em favor de metas relevantes, nas quais o sacrifício, a abnegação e a caridade do servidor se tornam indispensáveis para o êxito do empreendimento. Esta conduta é a da mediunidade com Jesus. O que não quer dizer que nós tenhamos que virar eremitas, celibatários, monges da mediunidade. Não, ao contrário. O bom médium ele vai se colocar como trabalhador de Jesus, mesmo quando ele não está na reunião mediúnica, para que a sociedade nos leia como livros vivos de transformação do bem. E aí é lógico que a mediunidade com Jesus, nós temos o maior referencial de mediunidade com Jesus, é o Chico, não é? E aí, olha que texto interessante que a gente achou numa das obras de Emmanuel, que agora eu não tenho a referência. A prática da mediunidade com Jesus conduz seguramente a uma posição mais favorável do ponto de vista da vida espiritual, não da vida física, necessariamente. Entendamos aqui que a mediunidade com Jesus é a prática consciente, voltada para o bem e somente para o bem do próximo e de si mesmo, acompanhada sempre de um estudo contínuo da faculdade mediúnica e da doutrina espírita. Volto a repetir, estudo contínuo da faculdade mediúnica e da doutrina espírita, visando o aperfeiçoamento diário do próprio médium. Médium que para de estudar se candidata a ser fascinado. E como a gente contou antes, né, não vamos esperar que o trabalho mediúnico nos isente das provas que nós temos que passar. Na palestra de ontem a gente teve a oportunidade de comentar sobre isso. Tem gente que fica esperando do trabalho mediúnico um salvo-conduto para não sofrer na Terra. Não é isso? Ah, eu estou no centro, eu tenho certeza que os guias vão me proteger. Não tem gente que faz assim? Ou então tem gente que se queixa, puxa vida, olha só, que dificuldade que eu estou atravessando na minha vida, quantos problemas. Mas eu trabalho há 30 anos no centro, por que isso aconteceu agora? Porque se acontecesse com 30 dias, a gente rachava fora e entrava no primeiro par de sofrer, que tem escrito por aí. Então foram necessários 30 anos para compreender que a tarefa com Jesus não nos exime das nossas provas, mas nos dá força para passar por elas. E olha só que coisa interessante para chamar a nossa reflexão. O exercício da mediunidade com o Cristo não nos exime das provas que necessitamos para assegurar a nossa evolução, mas certamente será uma fonte de consolações
nos momentos difíceis. Principalmente aquela consolação que ajuda a espantar a autopiedade. Para de sentir pena de si mesmo. Para de se sentir castigado por Deus. Nós que estamos encarnados nas fileiras do Espiritismo, nós temos uma preciosa ferramenta de progresso e de felicidade. Menos queixa, gente, e mais trabalho no bem. Até porque vai adiantar a gente se queixar? Vai adiantar a gente ficar reclamando que os guias tiraram férias, que está dando tudo errado na nossa vida? Não vai. Uma última historinha para a gente poder refletir. Em 2005, a Emília e o Jofre até participaram de algumas das nossas semanas espíritas, levando o coral Canto do Ceareiro para encerramentos. Em 2005, nós estávamos na segunda semana espírita seropédica, agora estamos na 16ª. E aí eu fui buscar um dos palestrantes lá no Lar Fabiano de Cristo, lá no Rio de Janeiro. Na Dutra, indo na direção de Rio para São Paulo, para ir para a seropédica, houve um acidente na outra pista, na direção São Paulo-Rio. Teoricamente, não teria nada que nos afetasse, não é? Mas carioca gosta de uma desgraça. E aí o pessoal do lado de cá começou a parar para ver se tinha gente morta, para ver se tinha, o que era, quantos carros estavam envolvidos no acidente. E aí o cara na frente do caminhão parou, eu freiei e consegui parar. E o carro que veio atrás não conseguiu parar. Ele bateu na traseira do nosso carro, empurrou o nosso carro para debaixo do caminhão, e conseguimos, nenhum de nós, estávamos eu, uma companheira do Paulo de Tarso e o palestrante. Ninguém sofreu um arranhão. O carro deu perda total. Ninguém sofreu um arranhão. Como era muito cedo, aí eu deixei o meu espírito mineiro falar, melhor 1 hora antes que 1 minuto depois, a gente tinha ido buscar o palestrante com umas 2 horas de antecedência. Então deu tempo de eu ligar para a seropédica, pedir para virem buscar o palestrante, levar o palestrante para a Universidade Rural, onde ocorre a Semana Espírita, chamei o reboque, pedi o reboque para levar o meu carro na minha casa, para poder no outro dia ver a questão do socorro, e ainda pedi cara de pau e pedi o cara do reboque para me levar na Rural. Pedi carona para o indivíduo do reboque. E aí cheguei, o Geraldo Guimarães já estava no meio da palestra para o final. Eu sentei lá na sala, pus aquela mão no queixo assim e comecei. Aí 1 hora vem aquele pensamento, gente, desviei da palestra. Mas por que isso aconteceu? Eu estava trabalhando com Jesus. Aí apareceu o espírito Irmã Rosália, uma amiga muito querida que trabalha nas nossas reuniões mediúnicas. E ela falou comigo assim, meu filho, porque você estava trabalhando com Jesus, o carro que estava atrás de você era um carro velho, dirigido por um motorista também idoso. Se você não estivesse, seria um caminhão. Dá para reclamar da vida? Então vamos continuar trabalhando com Jesus, gente. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E nós vamos encerrar a nossa tarefa, encerrar o nosso trabalho. Já me despeço de vocês, agradeço por essa oportunidade, agradeço a quem está assistindo também pelo YouTube, mas nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o esforço enorme daquele grupo inicial da codificação. Principalmente daquele casal, o professor Rivaio e a Amélie Gabrielle Boudet, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a percepção dele, que os trabalhadores da mediunidade do seu tempo eram muito descontrolados, desequilibrados, desregrados e precisavam de um roteiro para seguir e nos brindar com o livro dos médiuns, nós não estaríamos aqui hoje conversando sobre mediunidade. Talvez estivéssemos cada um no nosso grupinho recebendo o Espírito como médium de berço. Então é lógico que nós temos muito a agradecer a Gabi, nós temos muito a agradecer a Kardec, porque sem esse esforço inicial, a mediunidade e a doutrina espírita não teriam chegado ao patamar de valor que tem hoje. E aí há mais ou menos 18 anos, numa reunião do Paulo de Tarso, se a Beth estivesse aqui, ela ia testemunhar, porque ela viu essa mensagem ser psicografada. Aquele espírito Irmã Rosália deixou para nós uma lembrança carinhosa, um tributo a Kardec, em que ela diz assim, mais ou menos, Em sombras jazia a terra mergulhada. O homem vivia amargurado e triste, crescia no mundo a ideia do nada. Se não pesa, se não mede, não existe. Dos seus filhos Deus não descuida, ampara-nos sempre com seu amor. Mandou de volta ao velho druida trazer a luz do Consolador. Logo voltaram os tarefeiros,
cooperando com gestos ligeiros, tirando a alma da escuridão. A ele coube um trabalho imenso, fazer luz e ter bom senso. A ti, Kardec, a nossa gratidão. E a vocês, meus queridos amigos, que nos acompanharam nessa tarde toda, a nossa gratidão. Muita paz e muito obrigado.